Um povo que não sabe a sua história, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. A gente costuma dizer que quem não aprende história está condenado a repetir sempre os mesmos erros, né? Ela tem que servir também para que o ser humano aprenda com aquilo que aconteceu e possa planejar melhor o futuro, né? E principalmente compreender o presente, porque o presente nada mais é do que o resultado de todas as nossas ações do passado e das gerações anteriores. Todas as nações com um grande desenvolvimento educacional e cultural, elas investem muito na preservação da sua história, na preservação da sua memória, das suas raízes. O mundo ele existe como está hoje porque no passado as pessoas tomaram determinadas decisões, boas ou más, certas ou erradas, necessárias ou não, e tentaram resolver de uma maneira. Então a gente tem que aprender aonde a gente errou e tentar evitar, e aonde as pessoas que vieram antes acertaram e tentar seguir o exemplo delas naquilo que elas fizeram de correto. Todo o Vale do Caim, principalmente a margem direita do Vale do Caim, estava ocupada por grandes latifundiários. Os Teixeira, os Pereira, os Moraes, os Bastos e outros assim. Então tudo estava na mão de luso-brasileiros. Porque Montenegro, antes da chegada dos alemães, também era uma parte com fazendas, seja do Juca Inácio, a fazenda do Pareci, a fazenda do Juca Inácio pegava uma parte até a divisa com o Vale do Taquari. Eram grandes áreas, às vezes com 5.000 hectares, com 10.000 hectares, às vezes mais, como a fazenda Pareci, que era enorme. Os Teixeira, provavelmente, eles ocuparam aquela área ali e depois eles mandaram medir e se tornaram, então, proprietários dessa fazenda, né? Dessa sesmaria, como eram chamadas na época. O que se tem de relato? Que aqui, nesse espaço onde nós temos, ao fundo, agora a sede da Fazenda Dom Oscar, teria sido a casa dos irmãos Teixeira, a fazenda, a sede. Há uma versão que fala sobre isso. Há outra versão que aqui teria sido a casa dos escravos. Todo o trabalho agrícola era tocado pelos africanos na condição de escravizados. Nós temos aqui na região
negros que trabalhavam na construção, na plantação, haviam mulheres negras que trabalhavam como parteiras e assim por diante. Então, uma grande parte do trabalho era feito pelo negro que estava escravizado. Há relatos, sim, de escravidão, tanto que a piscina foi esculpida por escravos. Então, a gente tem alguns marcos, algumas coisas ainda que remetem à questão de escravidão. Inclusive, uma casa onde, depois da abolição, acabaram permanecendo alguns escravos na fazenda, agora ex-escravos, para manterem a questão do serviço. As bases do nosso país, eu digo, e a economia por 300 anos foi tocada praticamente única e exclusivamente pelos africanos, que não deram só uma grande contribuição com o seu trabalho, mas também com a sua cultura, mas infelizmente por quase 400 anos dessa história na condição de escravizados. O Brasil de 1822 é um Brasil que se torna independente de Portugal e que queria mão de obra europeia, mão de obra branca, para estabelecer nessas regiões despovoadas, também com receio de que essas terras fossem ocupadas pelos castelhanos, pelos espanhóis, pelos vizinhos aqui, né, já que apenas o Brasil, na América Latina, foi ocupado por portugueses. Com a intensificação da imigração alemã, o que acontece? Esses fazendeiros resolvem lotear as suas terras. Eles vendem a parte ociosa para os imigrantes alemães ou para filhos e netos de imigrantes alemães, e é esses que vão então fazer essa ocupação germânica da região. Começou-se a venda da propriedade da fazenda Apareci. Só que uma fazenda com a extensão que tinha não teria nenhum único comprador. O que começou-se a fazer? Se vender em lotes, em pedaços pequenos, menores, para várias pessoas. Mas sempre com essa visão muito de colonos, para desbravar a cidade, a fazenda. Geralmente, a colonização alemã, ela, em muitos lugares, ela ocorreu de forma monolítica. Uma determinada região era ocupada principalmente por católicos, outra região era ocupada principalmente por evangélicos. E ali no Pareci, a ocupação se deu muito, majoritariamente, por católicos. O pessoal falava alemão, e falava alemão dialeto. Aqui no Pareci Novo também se falava um alemão dialeto, do Hunsrück. E aí como as pessoas podiam se comunicar religiosamente? Então, a partir de 1849, a Companhia de Jesus, preocupada com a falta de assistência em língua alemã para os imigrantes, ela envia os seus 3 primeiros missionários de língua alemã. A igreja, ela viu esse potencial, né, dessa ocupação de alemães ali, católicos, e tratou de conseguir padres que faziam então essas visitações, que vinham, às vezes com grande dificuldade, né, a paróquia de Montenegro e a paróquia de Caí, faziam esse acesso à região. Dá para imaginar a pobreza da situação, não apenas dos padres, mas também dos próprios colonos, os habitantes também eram pobres, de uma maneira assim muito rudimentar, então tiveram que se deslocar, grande parte, às vezes, era feita a pé mesmo, né? Outra vez estão no lombo do burro, da mula, o cavalo, né? E as estradas, mal e mal se podia nome de estrada, porque a população era bem menor, bem inferior do que hoje. Era um trabalho difícil, muito perigoso, que às vezes tinha que atravessar rios, ou então subir, descer montanhas ou penhascos. Era realmente, às vezes, era muito arriscado. Mas faziam e com grande zelo. E os jesuítas, por ser uma ordem que abraçava
essas dificuldades, eles assumiram essa tarefa, principalmente aqui na região. Temos que lembrar que estava começando a ocupação, né? Então havia toda uma dificuldade de acesso, havia toda uma dificuldade logística de acessar esses lugares. E eles fizeram isso. A igreja, por um desenvolvimento católico maior no Vale do Caí do que, por exemplo, no Vale dos Sinos, a igreja funda um seminário em São Sebastião do Caí no início da década de 1890. No início, não um seminário no sentido estritamente apenas religioso, uma formação para meninos católicos, naturalmente uma formação em língua alemã. A gente pode dizer com muita segurança que eles eram jesuítas alemães, porque o mote da imigração não era a origem de país. Na época não existia a Alemanha como um Estado nacional, mas eram imigrantes que falavam em alemão. Então, por exemplo, o próprio Theodor Amstadt é um padre suíço, mas ele vem de uma região da Suíça onde se fala alemão. Então ele não é um imigrante germânico, ele não é um imigrante da Alemanha, mas é um imigrante de fala alemã. E o padre Theodor Amstadt, ele vem com esses grupos, com essas levas de padres jesuítas que vêm para cá. E ele vai para São Sebastião do Caí, que estava se desenvolvendo num boom econômico, transferências das casas comerciais para São Sebastião do Caí, porto por onde vinham os italianos, que iam para Caxias, iam por São Sebastião do Caí. Então, esse desenvolvimento, o padre Amstadt vem para cá porque a igreja e a Companhia de Jesus queria que esse desenvolvimento ele também fosse um desenvolvimento religioso e educacional, que seguisse o desenvolvimento dessas comunidades e o aumento do número de famílias. Lá por 1894, naquela época, antes o padre ele já vinha rezar as missas, o padre Theodor Amstadt, aqui em Pareci e também municípios da região, né? E aí foi então numa missa de 6 de janeiro, numa missa de Reis Magos, que eles rezavam aqui na beira do rio, tinha uma capelinha de madeira bem pequenininha, primeira capela do município. E na volta, que ele vinha montado num burro, ele passou na frente da casa da fazenda Pareci, que estava desativada já, uma casa bem grande. Aquela construção de 80 metros, que era, em princípio, o alojamento dos antigos escravos da fazenda. Na época já não tinha mais, né? O Juca Inácio Teixeira já tinha falecido, né? Estavam os herdeiros. E ao visitar, atender a comunidade de Pareci Novo, ele viu também aquela casa dos escravos, que era aquela fazenda lá dos Teixeira. Padre Amstadt vê na fazenda lá do Juca Inácio, na fazenda Pareci, a possibilidade, pela proximidade do rio, né, todas as facilidades que havia de ter ali um centro educacional. E aí entendeu, nasceu a ideia deles, por que não transferir o seminário, que é muito pequeno, em São Sebastião do Caí, para levá-lo a Pareci. Foi na festa dos Santos Reis Magos do ano de 1894 que lá, em Pareci Novo, o Senhor Deus me inspirou um plano que posso considerar bom. Terminada a missa, caminhava eu de lá para cá e vice-versa, na calçada de lajes da varanda exterior do que outrora tinha sido a casa grande
do fazendeiro Juca Inácio Teixeira. Pela cabeça passou-me então a seguinte ideia: que pena, uma construção tão grande e ainda tão conservada acha-se como que fora de uso, e nela poderiam, sem dificuldade, alojar-se de 80 a 100 seminaristas. Assim me tinha caído do céu, com tal ideia, como que num raio de luz. Foi aí que, então, em 1895, de fato, foi comprada essa casa lá de Parissi. E o que chama atenção é que ela tinha uma espessura de paredes de 1 metro. Imagina, né? Aqui as paredes do seminário devem ter uns 40 centímetros e já são enormes, né? Imagina 1 metro. E toda a parte, eu não deve ser uns 300 ou 400 hectares aquele morro com adjacências. Compraram a propriedade por 200 contos de réis, que hoje vale 2,5 milhões, mais ou menos. Aquilo foi adquirido pelos jesuítas e lá implantaram então o Colégio São José. Então, em julho de 95 é que então começou a funcionar aquele seminário lá em Parissi Novo. E já começaram a transferir, veio 17 alunos inicialmente de São Sebastião do Caí para cá, e 3 anos depois já tinha 72 alunos. Então ele já foi tomando uma proporção bem grande, assim, na época tinha muitos alunos que estudavam, né? Não só para ser padre, mas para ter algum tipo de instrução na época. Então essa transferência é importante, um conhecimento todo transferido para aquele lugar. Então eu sempre digo que o Seminário do Parissi é a primeira grande obra do padre Theodor Amstadt. Praticamente 99% da população, não só gaúcha como brasileira, era analfabeta. Havia uma carência muito grande em educação. Município, estado e país não investiam em educação. Então as comunidades religiosas, tanto evangélicas como católicas, acabavam assumindo essa tarefa. A escola era assunto da comunidade, fundamental. E isso significa que a educação era basicamente fundamental para aquelas comunidades. Todo mundo apontava o dedo para um parente meu que era analfabeto. No mínimo, tinha que saber ler e escrever. Outra faceta disso aí é que a Igreja Católica precisava de sacerdotes, precisava de obreiros para suas atividades, inclusive para manter a educação, para manter as outras atividades, né, na área da saúde, os hospitais. Então, ali era uma maneira de recrutar. E uma terceira faceta que a gente pode destacar é que aquele colono que tinha um filho, que tinha alguma condição de estudar, tinha ali uma porta, né, para a educação. Era a única saída, porque os colonos não tinham recursos de mandar os filhos para o colégio Anchieta, por exemplo. Não tinha como. Então a única forma era argumentar que ia ficar padre ou freira. Foi uma porta de entrada que se abria, né, de possibilidade de poder estudar, de poder abrir a mente dessas crianças e poder encontrar outras profissões e assim por diante. Às vezes porque a criança tinha uma capacidade muito grande e o pai pensava assim, não, meu filho além de ser agricultor, né, ele vai ter uma chance de estudar uma outra coisa. Por outro lado, muitas famílias tinham muitos filhos e dividir a terra com todos se tornava difícil. Então, tem uma válvula de escape para o aumento populacional, que é o meu filho estudar lá e conseguir uma outra profissão. E, ao mesmo tempo, ali desenvolvia também a questão da marcenaria, da carpentaria. Eu tinha aula de botânica, quer dizer, o próprio desenvolvimento do agricultor como, olha, vai lá, estuda um certo tempo, vê se tem vocação, se não tiver vocação, volta e aquilo que tu aprendeu tu vai aplicar na propriedade rural, né?
Em 1917, encontrei-me a segunda vez com o Padre Rick. Na época, eu era aluno no seminário para meninos em Parissi Novo. Certo dia, pegou um feixe de flores do mato e nos explicou a nós, filhos de colonos, como eram os nomes das diversas partes da planta e como soavam os seus nomes latinos. Foi a primeira aula de botânica da minha vida e se hoje eu próprio sou botânico, teve a sua origem na decisão então tomada. Se um homem como o Padre Rick se dedica a essas coisas, a ciência deve ser algo de grande. Bem, o Seminário do Parissi formou professores, formou mestres, formou religiosos, que se tornaram alguns dos mestres mais importantes, não só por este Rio Grande, como por este Brasil afora. Que a gente teve, então, nomes extremamente pessoas importantes que passaram no seminário. Então, um foi o Balduino Rambo, que era considerado um dos maiores botânicos da América Latina, além de vários outros nomes que a gente sabe que foram reitores da Unicinos, né? E professores. A gente tem o irmão, ele chegou a estudar também, o Arthur Blasio Rambo, que é irmão do Balduino. Padre Balduino, pois é, esse é um cientista, né, reconhecido, não só no Brasil, no mundo, né, Padre Balduino, por aquilo que ele produziu, né. Ele era de Tupandi, filho de Tupandi, Padre Balduino Rambo. Meu pai, por exemplo, o Balduino era o mais velho e cada filho era um braço a mais, né? Ele levou o Balduino a cavalo de Tupandi a Parissi e lá diante do colégio o Balduino conta essa história que ele teria dito: Balduino, vamos voltar para casa. Ele tinha 12 anos. Ele foi o primeiro padre ecólogo, se queremos, a preocupação pela ecologia, né, que hoje está tão na moda, né, do meio ambiente, da ecologia, né. Quando nós estávamos lá no Taimbezinho, ele apontou para uma serraria que tinha: isso aqui vai ter que terminar. Amanhã eu vou falar com o Xavier. E uma semana depois, o governador do estado decretou de utilidade pública aquela área. E pouco mais tarde o parque foi implantado de fato. Ele é o fundador do parque. Isso ninguém pode. Do parque de Aparados da Serra, da Fundação Zoobotânica, do Horto Florestal e do Zoológico. Ele mapeou via aérea todo o Rio Grande do Sul a pedido do Serviço Geográfico do Exército. Ele sobrevoou todo o Rio Grande do Sul com um pequeno teco-teco, aquelas moscas. E dos dados que foram liberados, ele escreveu o livro clássico dele, A Fisionomia do Rio Grande do Sul. E como estava também crescendo o número de rapazes que lá no seminário, viram a necessidade de ampliar o espaço. E em 1901 foi construído a primeira parte do prédio que hoje existe. Aquilo são 2 metades. A parte da rua, mais uns 7 metros do lance central foram construídos entre 1901 e 2. Ela tem 2 momentos construtivos, a edificação. Então, a gente está falando aqui de quase 5.000 metros quadrados de área construída. É muito grande. E ela tem 2 momentos construtivos. Então, a parte da frente, até mais ou menos a metade, é 1901. Esse prédio ali foi obra do Johann Grünewald, que estudou em Colônia, na Catedral de Colônia. João Grünewald, G-R-I tremado e W. Mestre João é o apelido dele. Puxa vida, é uma maneira, é um prédio que conecta Parissi Novo a um dos maiores prédios do mundo. Durante muito tempo foi um dos maiores prédios do mundo, né? E o cara que ajudou a construir lá, que trabalhou na construção lá,
Depois veio para cá e trabalhou na construção aqui, no Parissi Novo. Então, essa história, essa conexão, né? Essa ideia de que a cidade se conecta também com outras regiões do mundo, né? Através também daquele prédio. Aquele prédio é uma maneira de conectar. A outra parte foi construída 30 anos depois, 1930, o resto, que é a maior parte. A antiga casa sede da fazenda ela ainda estava ativa. A gente tem um registro histórico de... Isso aqui foi em 1930, acredito que por 1950 a casa sede da fazenda ainda existia. Só depois que eles vieram construir a outra casa dos irmãos. A gente pode perceber que a edificação ela foi construída de forma muito primorosa, muito caprichada, muito bonita. Eu sempre digo que eu gostaria de ter vivido naquela época para ver ela 100% original. E sabe como é que se chama isso aqui? Não. Escariola. Tá aquelas lá embaixo na piscina, lá tem aqueles para tomar banho, né? Aquilo aí eu ajudei a fazer, aquela escariola. A gente passava com aquele troço de madeira, né? Para alisar. Então a gente passava aquilo ali. Aí depois para alisar era um serviço. Tem que cuidar, senão não ficava bom. A gente tem escaiola
diversos desenhos e diversos tipos. A gente tem ladrilho hidráulico no chão, diversos desenhos e diversos tipos. Na sacristia, na circulação, na cozinha, nos corredores. Então, assim, a gente tem muita coisa. Os banheiros, alguns deles ainda têm as divisórias originais em madeira, coisa que hoje tu não enxerga em lugar nenhum. A gente tem varandas com os guarda-corpos em ferro, né? Então são gradis trabalhados, muito trabalhados, muito elaborados. A gente tem na capela o forro de estuque, divisórias de estuque no terceiro pavimento, que a gente foi, na medida que a gente foi trabalhando na cobertura, a gente foi descobrindo esses estuques. Então são divisórias que têm um esqueleto em madeira e ela foi preenchida com serragem. Então os caras na época eram muito bons, eu sempre digo que eles eram muito bons, porque eles preencheram com serragem porque ela é isolante acústica e térmica. Entende? Então como eles estavam no terceiro pavimento e naquele momento a divisória já não precisava mais ter resistência estrutural, e eles usaram essa técnica. Então assim, a gente tem uma gama de materialidade muito grande. Eles construíam com o que eles tinham, com o que eles extraíam da natureza, a pedra, o barro e a madeira. Por exemplo, a sinagoga. Sabe o que é a sinagoga? Tem aquela cúpula da capela, então lá embaixo a gente chamava isso era a sinagoga, porque tem semelhança de cúpula aí dos muçulmanos. Lá atrás, quando a gente vai lá para o mato, tem aquela fonte. Como é que chama? Poço de Jacó. Então, lá a gente fazia a marcação do nível dos rios, das enchentes. Lá deve ter ainda hoje as marcas deste Poço de Jacó, aquelas marcas, né? Era nesse sentido lugares bonitos. E embaixo do Poço de Jacó, a escadaria até o alto lá do Cristo, né? No Colégio São José, historicamente falando, primeiro foi o seminário menor, que seria hoje o fundamental. Depois criaram o noviciado dos jesuítas. Aqui era primeiramente seminário, inclusive chamam hoje de seminário ainda, né? Seminário de Pareci, mas era pouco tempo, porque em 1937 foi construído lá em Salvador do Sul, então ali passou esse seminário lá para Salvador do Sul. Eu acredito que se fala em seminário com uma forma de carinho. E por isso que se permaneceu. Eu acredito até hoje, se falando seminário. Eu vou olhar o seminário, quero conhecer o seminário. Internamente e historicamente seria o noviciado dos jesuítas de Pareci Novo. Noviciado, que é o que foi mais tempo. Seminário realmente foi, eu acho que 2 anos lá. O padre Inácio Spor fala do seminário do Pareci, que ora é um colégio, seminário e as grandes transformações ali, mas como uma usina de humanidades, onde é estudada ali a filosofia, a teologia, o estudo de grandes pensadores, ao mesmo tempo com grandes mestres. Até a década de 60, 70, tinha um documento que disciplinava a educação dos jesuítas, chamado Ratio Studiorum, isto é, o modelo de formação dos jesuítas. E aquele colégio lá na Áustria foi o modelo para todo o Brasil praticamente. E os fundadores dos colégios aqui, a maioria tinham sido ou professores naquele colégio ou tinham sido alunos. Por exemplo, Padre Amsterdam, Padre Rico. E aqui era lugar de prova, aqui é fogo, né? Nós entramos aqui num sistema aí que o cara diz,
né? Que era de treino para sacrifícios, o cara fazer jejum espontaneamente. Tudo já estava, digamos assim, predeterminado, os horários, né, e tal. Então, ia se seguindo, não tinha que fazer nenhuma escolha, digamos assim, né? Depois do almoço, a gente caminhava um pouquinho, conversava, era um momento onde a gente podia conversar. Praticamente o resto do dia era pouco de conversa, né? Silêncio. Tinha muito silêncio, viu? Era, de fato, um modo de vida muito limitado a esse espaço físico aqui dessa casa, porque tudo girava em torno da casa. Eventualmente, uma vez por semana, se podia sair para dar uma catequese em um colégio próximo da Redondeza. Meu pai sempre foi muito falante, né? Ele trazia para nós que era a cultura dentro do Colégio dos Padres, por ser, ele sempre falava dos muros, né? Os muros tinham mais de 2 metros, que justamente tu não poderia ter acesso às informações externas, né? A menos que eram trazidas pelos monsenhores. Porque nós não tínhamos jornal, não tinha revista, não tinha rádio, televisão nem pensar, cinema, teatro, essas coisas, isso é isolado. Nós estávamos aqui sem saber o que estava acontecendo no mundo. Então, quartas e tarde, na hora do meio-dia, coisa, aí o nosso mestre trazia jornal. Mas nós não podíamos manipular o jornal, pegar o jornal e olhar e ler o que nós quiséssemos. Ele olhava assim, não, aqui não tem nada. Aí ele chegava lá, daí o que interessava a ele transmitir para nós, ele lia para nós notícias, né? Aí, olha, o mundo vai acabar, porque eu vou lançar bomba e não sei o que, coisa, e nós lá, vamos rezar mais, né? E se nós considerarmos, por exemplo, que em 1964 ocorreu o golpe de Estado aqui no Brasil, né? A leitura que nós tivemos foi uma leitura que o então mestre de noviços, o padre Francisco Fonseca, nos fazia através dos jornais. Nós não tínhamos acesso ao jornal, mas então ele nos transmitia. E nos transmitiu uma ideia que depois a gente foi descobrir que não era bem exatamente o fato histórico que aconteceu aqui no país. Então essa era uma transmissão filtrada que nós recebíamos na nossa formação. Claro, depois, mais adiante, com os estudos posteriores, fomos descobrir que não era exatamente assim. Sabe o que era na época? Tinha uma festa aí toda, e aí tinha comilança, olha, isso era solene. E nós inventamos lá fazer umas palhaçadas e coisa, e o Atílio ele já estava meio metido em comunicação e coisa. E vamos colocar um canal de televisão, né? Aí nós pegamos lá uma calha velha daquelas aí, enfiamos aí para dentro e todo mundo ficou olhando o que era. Está chegando o canal da televisão. É uma vida muito interessante, né? Que a gente hoje em dia pensa uma coisa dessa, né? No começo nós não podíamos jogar futebol, só vôlei. Aí no meu tempo, eu e um outro, nós gostávamos muito, o primo do Almiro, aí nós gostávamos, aí nós conseguimos, né? Convencer o nosso superior para nós jogar um futebolzinho lá no... E por que será que só podia jogar vôlei e não podia futebol, o senhor sabe? Por que tinha essa regra? Eu acho que nós não podíamos jogar de calção. Pai, não devia ter dito isso. Até vou contar uma história um dia. Aí nós tínhamos um jogo do Brasil, né? Aí meu amigo disse, aqui embaixo tinha a sala dos irmãos mais idosos, né? E eles tinham rádio. E lá em cima
um cuidava dos galinheiros, o irmão, né? Nós vamos pegar o rádio e vamos levar lá em cima, escutar um jogo lá em cima. O outro dia eles repararam, acho que ele quando colocou o rádio dentro da salinha de novo, ele não colocou direito, aí o irmão reparou, né? Aí ele foi tapar para o superior que ele tinha levado o rádio. Aí nós dizemos, ninguém vai contar. Vamos ficar quieto, não respondemos nada, não vamos mentir, vamos ficar quieto. Não queria mentir para o superior, né? Então, aí ele disse que nós tínhamos levado a escutar o jogo lá em cima. Uma coisa interessante de se falar é que os jesuítas produziam praticamente tudo para a sobrevivência deles aqui dentro do prédio. Então, pouca coisa se adquiria de fora. Eles tinham no antigo Morro dos Padres, como era chamado, plantação de bergamota, aipim, verdura dos mais variados tipos. Então, tudo era feito aqui, né, com mão de obra daqui, com a mão de obra dos irmãos. Então, pouca coisa se utilizava de fora. Isso era muito importante também, porque na época, como não tinha muitos moradores, era uma forma de garantir emprego para algumas pessoas, né? Que teve muitas pessoas da comunidade que trabalharam aqui, né? E muitas coisas eles também vendiam para conseguir ter uma renda também para manter o prédio, que era, né, muito alto assim, o custo para manter esse prédio todo. Então, vendiam ovos, vendiam bergamota, vendiam aipim. E acabou esses ensinamentos indo para a economia do município, de certa forma, né? De como fazer, como acontecer, onde produzir, por que produzir. Então, se já tinha, eles vieram com essa questão. Olha, eu acho que foi uma época de muito desenvolvimento. Pareci sempre foi pobre, né? Na época, o pai já trabalhava com frutas, mas ele tinha um barco. Então, ele ia para o mercado em Porto Alegre de barco. Daí, o paquim, por isso que era na beira do rio ali, eles desciam as caixas, eles tinham uns escorregadores assim, e botavam no barco e iam. Através do seminário é que foi iniciado o que hoje é o maior PIB do município, né? Que é a citricultura, as flores ornamentais e essas árvores frutíferas, né? Se Pareci hoje é a cidade das flores, das mudas, das frutas, isto com certeza em grande parte se deve aos padres e irmãos jesuítas. Eles começaram a trabalhar com flores, né? Eles começaram a trabalhar com mudas, eles sabiam esta arte. E aí muitos aprenderam e o Pareci hoje é o que é por causa disso. Acho que talvez aí exista o legado cultural muito forte que os jesuítas nos trouxeram. As flores, floricultura, tudo que existe hoje foi tudo começado dentro desse colégio aqui. Todo mundo que trabalha com... Que nem o Almiro, o Guido, o Delmar, o José, o Ademir, o Miller... Eles tudo aprenderam aqui. Foi o irmão Teobaldo Brown que iniciou a atividade da flor dentro do seminário. Pelo município já ter um solo fértil, então eles começaram o cultivo de flores e depois os próprios padres começaram a comercializar. E tinha um irmão, né, que trabalhava dentro do seminário, que começou também junto essa questão das flores e depois abriu a floricultura aqui no Pareci. Então, na época, eu lembro muito do irmão Miller. Ele, na época, ele era irmão, e eu vinha muito aqui, ele tinha 2 estufas grandes,
onde estavam as orquídeas. Mas então ele ajudava o Padre Brown, que era na questão de flores, né? Na época eles plantavam algumas flores que hoje são conhecidas como Begonia rex, eles plantavam Comigo Ninguém Pode, roseiras, e vendiam de dentro do colégio, eles vendiam para fora, que era a responsabilidade. Então meu pai criava elas e cuidava da produção em si. Como ele cuidava das flores, né? Naquela época ele começou a já se apaixonar pela cultura. Os colegas dele tinham responsáveis pela cozinha, o responsável pelas hortas, daí que eram hortaliças, né, e frutas, e ele ficava exclusivamente nas flores com o Padre Brown. Ele era, segundo o que ele relata, ele era um padre mais fechado, assim, né, então meu pai fechava com ele, que também era um alemão mais fechado. Então os dois trabalhavam com isso, e na época o seminário era bastante rigoroso, né, conforme as suas regras, e ele não poderia sair ali dos muros, eles tinham restrições para sair e andar pela cidade de Parecis. Ele ia no cemitério com a desculpa de rezar pelos mortos, de dar a bênção, né? E ele olhava os túmulos, porque na época as flores eram plantadas, não se colocavam em vasos, elas plantadas direto na terra. Então ele ia lá para observar e entender qual flor que na primavera ficava florida, qual dava certo, qual era mais perene. Então assim ele ia anotando e fazendo as anotações dele para criar um histórico, né, para ter uma informação e trazer isso de volta pro colégio dos padres e pro Padre Brown. E ele saiu de lá realmente, ele não tinha condições financeiras para nada, porque ele tinha que investir nessa ideia de floricultura. Na época ele foi morar ele conseguiu um alojamento junto com os pais, com os meus avós, né, meus avós maternos, e aí foi assim que ele desenvolveu, que ele conheceu os meus tios, que vieram auxiliar ele nos primeiros momentos dessa tentativa de cultivo de outras flores. E assim o negócio foi se expandindo, né? Outras pessoas se inspiraram também e abriram suas floriculturas, e hoje o Parecis é considerado um dos maiores polos de produção de flor do estado, graças ao seminário. Então a gente tem bastante orgulho, a gente fala dessa história de uma forma recorrente, assim, né? O meu pai, ele tirou o cultivo de flores de dentro do seminário, ele que possibilitou essa saída do colégio, de pessoas trabalharem com flor. Eu hoje em gratidão, todo dia dia de finados, eu vou, como eu moro em São Leopoldo, né, eu vou até o Padre Hells, lá onde está o Teobaldo Brown enterrado, né, e aí eu levo flores para lá, né, aí as pessoas, quem vê, deve pensar, a pessoa não tem ligação nenhuma, mas na verdade eu faço em homenagem, né, então, homenagem a todos os nossos colaboradores, a Parecis Novo, que deve tudo a ele, né, ao Teobaldo mesmo. Com o passar dos anos, foi diminuindo de forma significativa o número dos alunos, porque foi se tendo outras possibilidades, né? Não era mais aquela questão que os meninos precisavam estudar num colégio, num seminário, precisavam estudar para padre, então tinha outros estudos, e aí foi decaindo muito o número e com isso os recursos também. Foi fechado o noviciado em 1968, foi levado então para Porto Alegre, junto do Colégio Anchieta, e então ficou meramente uma casa de saúde para os nossos idosos, lá em Parecis Novo.
E até 1992, quando foi vendido. Eu senti um pouco que a gente se desfez disso aqui, como jesuítas, né? Mas é um pouquinho um saudosismo, né? A fila anda e a vida continua, e a vida é dinâmica, né? Elas são produto de uma época que não existe mais. Né? Então, esse modelo que a igreja tinha adotado de concentrar a formação dos padres em determinados locais, restritos a uma atividade quase claustral, né? Esse modelo se esgotou e não tem mais volta, né? E com isso os prédios também se deterioram, né? Porque não tendo mais vida dentro dos prédios, acabam se deteriorando, né? Que turmas colocar lá? Casa de Retiro, já tinha São Leopoldo. Também lá em Salvador do Sul. Então, nesse sentido, nós não tínhamos mais finalidade nenhuma. Por isso, então, foi vendido. Então, em 1992, então, houve, de fato, a venda do seminário para um empresário aqui do município, Delmar Fel. E o município também se emancipou, teve o plebiscito de emancipação. Ele nunca foi seminarista. E se eu não me engano, ele ficou lá aos cuidados do Sr. Miller. O Delmar trabalhou com ele, ali foi um dos primeiros a começar a trabalhar com ele, né, e a desenvolver essa questão de flores, né. Foi o Delmar, o Eloy, o Bagé, que é o Enio, né, o José, o Wilson, todos eles ajudaram a trabalhar dentro da floricultura para poder expandir essa questão de primeiramente de flores, né, de cultivo de flores. Foi ali que ele aprendeu, né, sobre o cultivo de flores. Mas também a opção de lidar com as flores não era muita opção, né? Era uma questão de sobrevivência. Como ele não tinha muito apoio e ele queria melhorar de vida, ele viu no comércio de flores essa oportunidade. E aí depois eles saíram, se afastaram, né? O Delmar casou, criou a floricultura dele, né? Então aí eles se separaram. Mas o primeiro contrato social mesmo ali figurava o nome dos dois ali como sócios. Então, ele abriu a floricultura com a minha mãe. E absolutamente tudo que a minha família tem e que muitos colaboradores que trabalharam conosco conseguiram foi do comércio das flores. A dimensão para ele, né? Porque ele, quando criança, trabalhou na roça e 30 anos depois ele virou proprietário de todo o seminário. Depois que emancipou Pareci, aí foi cedida essa parte ali, 2 pisos para a prefeitura, começar o município. E aí começou mesmo ali. Era um grande centro dentro de Pareci Novo, com muitas atividades, né? O centro do Pareci era aqui. Tudo funcionava em torno do colégio, dentro do colégio. No prédio tiveram bancos, lojas, livraria, a delegacia, o restaurante Mato Verde. Foi o primeiro restaurante que apareceu depois de ter município. Foi nós. E estamos até hoje, Mato Verde. Começou aqui por causa do mato. E continuou, né? Que eu ia era Mato Verde. Em domingo a gente servia aqui de segunda a domingo. Em domingo tinha espeto corrido servido na mesa. Aí era uma atração a mais que tinha. E vinha muita gente de fora do município. Ia de tudo que é lugar. A moçada ia dar um passeio ali na mata, nos trilhos. A Gruta do Silêncio. Tinha lá 2 bancos, 3 imagens. E só escutar o barulhinho da água entre as pedras. E tinha esses 90 degraus aqui, tem a imagem de Jesus Cristo ali. Nunca foi tratado só como uma propriedade, né? A gente sempre teve um amor muito grande para aquilo lá.
foi tentado sempre ao máximo preservar, sabe? Para deixar tudo sempre impecável. Era o morro, era a igreja, sabe? O refeitório que virou nossa cozinha. O refeitório aqui, que é bem aqui, ó. Fizemos baile. Até casamento fiz aqui dentro. Festa de fim de ano. Tudo era feito aqui dentro. Aí tinha aquela área na frente ali. Nós enfeitava tudo. Natal, então, nós botava as luzinhas em cima, na sacada e embaixo. E ficava bonito de noite e ligava. Bah, era bonito aqui. Tudo iluminado. Foram tempos bons. Mas tudo aos poucos vai se terminando. Se tu não restaurar, não ajeitar, quando vem, vira aqui, ó, vira nisso aí. Não. Isso aqui para restaurar, dificilmente. O meu pai sempre teve o interesse de vender para a prefeitura do município, que ele sabia que para manter a história e preservar, tinha que continuar aqui. E aí, depois que ele faleceu, continuaram as conversas e as negociações e concretizaram a venda para a prefeitura do município. Muita coisa foi levada, tipo moedas, livros, muitas coisas assim, entrava e levava. Tava difícil contornar. Por isso também essa procura para a venda dele, né? Porque ele precisava de reforma. E aí foi que deu certo ali o primeiro contato com o Oregino. Então, desde que o município comprou a propriedade em 2006, vem sendo efetuada a busca de recursos para fazer o restauro. Não é uma busca fácil, assim. A gente vê que tem muitas pessoas que não acreditam no patrimônio público, sabe? Que não dão realmente a devida importância para isso aqui, né? Cultural. E aí, de 2006 até 2021, mais ou menos, não houve nenhuma etapa de restauro. É impressionante, é interessante a gente olhando um prédio desses. Ele agora é um sinal, um monumento à passagem do tempo e à mudança de cultura. Mudança de cultura. Como é que uma região tão rica culturalmente deixou chegar até esse ponto aqui? Deixaram ficar tão abandonado um prédio que é a alma viva de uma região. Aqui é um berço, um histórico, uma imponência de cultura. Olha essas paredes, isso aqui, a construção relembra todo um tempo histórico, né? Esses anos todos, o prédio está em pé.
O grande X da questão aqui é dinheiro, né? A gente está falando de 5 mil metros quadrados de um processo de restauro, que é um processo diferente de uma construção normal. Esse processo desde os jesuítas até agora, ele passou por muitas mãos, né? Mas o grave foi que por um período ele ficou fechado, né? A edificação ficou fechada e aí muita coisa se deteriorou. Eu acredito que, trazendo hoje as gerações futuras para cá, essas gerações vão entender e vão conseguir enxergar o que era isso aqui antigamente. Mas, para isso, a gente precisa ter o cuidado no restauro. A gente precisa conseguir preservar as características arquitetônicas, a materialidade, para a gente poder contar essa história. Então, essa primeira etapa de restauro, que foi em 2020, 2021, 2022, por ali, foi a troca de todo o telhado do bloco da frente, né? Mas que foi um grande passo, primeiro avanço, né? Que foi uma luta muito grande do prefeito Regino na época. O seminário, ele precisa ser restaurado, até porque ele é a parte histórica da nossa cidade, né? Quem nasceu aqui ou tem um vínculo com o município tem histórias desse espaço. Então, é muito presente na memória das pessoas pelas vivências. Vocês lembram quando a gente escapava dos professores e vinha aqui para cima? Ou, os meus piqueniques em época de escola. Nós vínhamos rezar. Não vai ser barato, porque o investimento é muito alto. Mas eu acho que nada é impossível de poder restaurar. Não sei se eu vou estar aqui para ver ele restaurado, mas o meu sonho é que ele seja restaurado. Quando as pessoas às vezes comentam, dizem, mas vocês acham que vocês vão conseguir terminar? Eu disse, com certeza, claro que sim. Se nós não acreditar que a gente vai conseguir terminar, quem é que vai acreditar? E o seminário não pertence hoje somente a Pareci Novo, ele pertence à história do Rio Grande. A responsabilidade hoje não está mais por aqueles que ali passaram, está por aqueles que residem, que administram essa cidade, que residem nesta cidade, que vivem nesta cidade e que são e serão os guardiões desse espaço.